Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de exercícios. O objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com qualquer dúvida que vocês tenham relacionado ao trabalho prático, né? Essa que é a ideia na aula de hoje. Então, estou à disposição de vocês, Geraldo, Fernanda. Como é que está o trabalho? Está tudo sob controle? Eu havia passado em sala, tipo assim, o pontapé inicial para o trabalho, né? A ideia seria criar esse procedimento aqui para poder criar cliente e as demais funcionalidades também você deverá criar as funções, né? Os procedimentos para cada atividade. Nesse exemplo aqui, eu criei dois procedimentos, um para criar cliente e o outro para mostrar cliente, e disponibilizei esse código inicial para vocês poderem começarem, né, o trabalho, assim, ter como começar o trabalho, né? Aí eu disponibilizei para vocês. Deixa eu abrir aqui também o trabalho, o enunciado dele, deixa eu pegar aqui. Professor, essa parte aí que está disponível para a gente está onde? Tá na biblioteca. Ah, beleza. Beleza? Vocês podem pegar lá e esse vai servir de pontapé inicial. Hoje eu acho que vou criar aqui mais algumas coisas, né? Vai depender das dúvidas que vocês tenham, né? É importante não deixar para a última hora, sabe? Por quê? Porque eu queria já na semana que vem trabalhar com vocês a questão da avaliação final. Por quê? Porque nossa aula é o seguinte, ó. Hoje nós temos essa aula, tá? Ela vai ser relacionada ao trabalho prático, né? A ideia é essa. E no dia 2 a gente tem mais uma última aula, né? Por quê? Porque a avaliação final ela vai ser aqui no sábado, né? Dia 7, né? De acordo com o cronograma da disciplina. Então, o quanto antes vocês começarem, né, o trabalho, melhor é para vocês, até para dedicar para as avaliações, né? Aqui é só o cronograma de vocês, né? Colocando aqui, ó, sábado, dia 7/5, né? Algoritmo 1, que é a nossa prova final. Essa Essa aqui é a prova ideia. vai ser de questões abertas? Essa prova vai ter 4 questões ou 5 questões abertas e 10, acho que é 10 ou 12 fechadas. Eu já fiz a prova já. A ideia é vocês também poderem trabalhar, né, em cima do que a gente viu aí nos exercícios. E também no trabalho prático, né? Alguém tem alguma dúvida aí sobre o trabalho? Gostaria de perguntar? Teve um e-mail de um colega de vocês, até estava com ele aberto aqui, que era ele pediu para dar uma avaliada no trabalho dele, mas no é o Newton. Newton, na hora que ele chegar aí, eu mostro aqui o trabalho dele e a gente discute o caminho que ele está seguindo para o trabalho, né? Lembrando que o trabalho, aqui no enunciado dele, deixa eu pegar aqui, é essa aqui, atividade virtual do módulo 3, né? Esse aqui é o trabalho prático. Ele pode ser realizado por até três pessoas, né? Vocês podem se juntar para poder fazer o trabalho. Deixa eu salvar ele aqui. Que eu abro ele aqui. A gente coloca no PDF aqui, né? Para vocês poderem. A gente poder discutir ele, né? Fernanda, pode perguntar. Ontem a gente estava trabalhando aí nessa atividade e chegou uma hora que teve a gente chegou na questão aí do débito não, do crédito. A Certo. gente estava tendo um pouco mais de dificuldade nessa parte, Ah, de tá. pegar o Boa noite, débito professor. e tirar o crédito. Algo assim que a gente estava com a dúvida, a gente não estava conseguindo fazer essa parte. O que que você vai ter que. O que que você pode fazer, né? Você pode
manter um vetor aqui, ó. A gente criou um vetor aqui de 5 clientes. A gente pode criar aqui para isso um vetor de saldos, né? Esse vetor ele vai ser do tipo float, né? Do tipo real, né? Então a gente pode criar assim, né? Aí eu crio aqui, ó, não vou implementar total não, mas vou dar uma dica aqui. Eu crio um procedimento que eu vou chamar aqui de, tem o criar cliente, né? E aqui tem o de debitar, né? O debitar, que é o debitar? Ele recebe um valor como parâmetro, né? Então aqui, ó, eu vou ter que passar um valor aqui como parâmetro para esse procedimento, que é o valor a ser debitado, né? Então aqui, ó, o valor do tipo real aqui que vai ser debitado, né? Então aqui, compilou aqui, beleza. E aí o que eu faço? Eu pego, né? E também crio o creditar, né? Aqui no caso é debitar da conta, né? E aqui eu teria aqui a função, né? Creditar conta. Eu poderia fazer dessa forma, né? E aí o saldo ele se altera de acordo com a chamada aqui de debitar. Então, ó, eu vou só colocar aqui, né? E vou mandar escrever esse valor aqui que vai ser debitado, né? Só como exemplo, valor a debitar. E o valor que eu passei como parâmetro. E aqui a mesma mensagem, né? Por exemplo. E aqui a gente poderia colocar valor a acreditar. Beleza. Aí que eu vou ter mais opções, né? Agora no meu menu aqui, ó, além de mostrar clientes, eu vou ter aqui, ó, debitar. Aqui, gente, é um esboço. É claro que tem completo, né? Que tem que pedir a conta. Não estou colocando aqui a conta específica, né? Debitar e aqui creditar, por exemplo. Então, o meu menu vai mudar agora. Ele vai ter essas opções aqui. E caso, né, for 3, essa aqui é a ideia, né? Caso for 3, aí eu vou chamar o procedimento lá de debitar. Debitar conta, né? E caso for 4, eu vou chamar o procedimento de creditar. Fica interessante aqui, ó, o debitar e o creditar, né? Beleza. Então eu passei o valor, vamos supor que eu queira debitar 100 e creditar 200, né? Beleza, esse é um valor fixo que eu estou colocando aqui só para mostrar o valor que eu quero debitar ou creditar. Aí, além disso, eu vou passar mais um parâmetro que é a conta. Estou dando um exemplo aqui, a conta indexada por 1 aqui, né? Então aqui eu vou passar valor, que é do tipo real, e vou passar aqui um índice da minha conta que é inteiro, né? Que eu vou chamar de I aqui nesse exemplo, um valor inteiro. E aqui a mesma coisa, né? Um valor I que eu vou passar como inteiro. Beleza. Aqui eu tenho um vetor de saldos, né? Aí, ó, o procedimento ele vai... Vamos fazer ao contrário aqui, né? Primeiro eu vou creditar a conta com 200 e depois eu vou debitar 100, né? Essa aqui é a ideia. E aí, o que eu vou fazer aqui, né? O que eu posso fazer? Saldo na posição I
vai receber o que tem lá na posição e, no caso aqui, é debitar menos o valor. Posso fazer dessa forma. E aqui o mesmo procedimento, só que aqui eu vou creditar, né? Então tem o vetor saldo, eu vou indexar pela conta, né? Conta 1, conta 2, beleza. E aí depois eu vou ter um procedimento que é mostrar saldos, por exemplo, né? Esse procedimento não recebe parâmetro, mas basicamente o que eu faço aqui, né, nesse procedimento? É um para de i até 5, né, que é o tamanho máximo aqui, né? Então, para ir de 1 até 5, que nesse caso aqui é o número de clientes, né? Beleza. E aqui eu vou escrever os saldos dele, né? Beleza. E eu vou criar aqui a opção, né? 5 aqui, que seria nesse exemplo aqui. Para fazer isso, eu tive quase que implementar um sistema inteiro, né? Mostrar saldos, né? Então vou executar aqui, ó, vamos ver como é que ficou. Depois eu mostro para vocês aqui, fim procedimento. O que eu fiz de errado aqui? Início. Aqui tem ponto e vírgula, aqui pode ser isso. Aí ó, então vamos lá. Criar cliente. Beleza, entre com o nome César Couto. Beleza, criei o cliente. Vou na opção 2, mostrar clientes. Mostrou, tem o César Couto. Vou na opção 5, mostrar saldos. 5 deu opção inválida, por quê? Porque não tenho ela aqui, então deixa eu colocar ela ali. Não criei ela aqui não, criei o procedimento, mas não criei a opção, né? Então aqui eu tenho o procedimento e aqui eu vou mostrar os saldos, né? Vou executar, beleza. Então eu vou ter que repetir, criar cliente, beleza, César Couto. Aí ó, mostrar clientes é o 2, ele mostrou César Couto aqui, ó. Aí opção 5, mostrar saldos. Aqui tem um erro. Por que ele deu esse erro aqui? Escreva um argumento do tipo inteiro como variável para controle. Beleza. Então aqui deve ser por quê? Tá, aqui ó, eu não declarei, né, o inteiro. Copiei lá e não declarei. Isso vai acontecer o tempo todo com o código de vocês. Isso aqui é programar, né? Você vai testando e aí você vai encontrando os erros. Se fosse um compilador real, ele já mostraria aqueles erros ali, né? Para um sistema real, né? Então, beleza, criei, eu quero a opção 5, mostrar os saldos. Ó, só tem uma conta e ela tá zerada, ele mostrou aqui. Beleza. Agora eu vou na opção, então, 4, né? Eu quero creditar. Saldos na posição I. Então, o que aconteceu aqui, ó? Deu um erro aqui, porque... Receba, César. Eu não entendi por que ele deu erro aqui, não. É aqui, né? Eu coloquei igual. Não é igual.
Receba, isso mesmo, Tainá. Beleza. Aí vamos de novo. Não é fácil não, gente. Então, César Couto. Ele vai ficar um programa extenso, vai ser normal, né, César? Vai ser normal. Isso aqui vai ter muitas... aqui não está formatado, né? Isso aqui é um esboço, é um código. Eu vou disponibilizar esse código aqui, assim, para vocês terem uma ideia, né? Mas ele vai ser um programa extenso mesmo, isso aí. Então, ó, eu vou creditar, né? Olha lá, ó, ele creditou R$200, né? Se eu mostrar o saldo agora, que é o 5, né? Olha lá, ele está com R$200 de saldo. Aí agora eu vou no 3, que é debitar, né? Aí eu quero debitar 100. Eu já coloquei para debitar 100 fixo, né? Eu não pedi para o usuário entrar qual que é a quantidade que ele vai debitar, né? Eu só fui lá e já falei para debitar 100 na conta 1, né? Não sei se vocês viram, tá fixo no código aqui, ó. 100, conta 1, 200, conta 1. E agora eu vou no saldo mostrar o saldo, né? Olha lá, o saldo tá com 100. Por quê? Eu coloquei 200 e tirei 100, então o saldo ficou, né? Por exemplo, eu vou chamar o creditar duas vezes, 4, 4, e vou na opção mostrar saldo, 5, ó, ele foi para o saldo para 500, tinha 100, eu adicionei 200, depois adicionei 200 novamente, aí ele foi para 500, e agora eu vou em debitar, 3, ele vai ter que ir para 400, né, olha lá, foi para 400. Então, a variável saldos, ela é o que precisa ser controlado, né? O debitar e o creditar vai impactar nisso. Aí, para ficar mais simples na hora de fazer, né? Para não ficar tão complicado, é que aqui, ó, eu coloquei... Ah, não, eu coloquei só saldo. Eu achei que eu tivesse colocado extrato. Tá? Então, na hora que esse aqui, ó, listar dados de todas as contas, basta você mostrar o saldo. Então não tem a opção extrato. Ainda bem que se eu tivesse colocado ia ser mais difícil. Por quê? Porque você teria que manter todas as transações, né? Todas as transações você teria que armazenar. Ficaria complexo isso. Daria também, né? Num sistema real é assim. Então você teria que ter aqui, se fosse nesse exemplo, você teria que ter um vetor de transações aqui, né? E aí todas essas transações teriam que ser rastreáveis, né? Pode falar. Não te atrapalhando, deixa eu te falar. Aquela atividade de algoritmo de 20 questões, eu fiz ela lá em Araxá, no polo presencial, no computador. Aí eu mandei pro meu celular para depois enviar para a tutoria. Só que quando eu fui enviar para o e-mail da tutoria, eu não olhei que eu enviei somente 5 questões. Das 20, e as 20 estavam no meu celular. Não tem como então, eu enviar novamente, não? Não, você vai fazer o seguinte. Nesse caso aí específico, que foi um problema, você vai reportar isso para o tutor e o tutor vai conversar comigo primeiro. Aí eu vou autorizar, entendeu? Ah, não, certidão. É porque eu mudei pro meu celular e do meu celular, na hora que eu fui enviar, eu não vi que eu enviei só 5 questões. Então você vai fazer assim, ó. Você vai mandar uma mensagem pro tutor, ó. Conversei com o professor César. Ele quer sua opinião lá a respeito dessa questão, entendeu? Aí se o tutor falar, não, César, realmente aqui teve esse problema, quem que é que tá falando aí? É o Kelvin. A tutora é a Ana Clara. Então, aí ele me reporta e aí eu autorizo aqui, beleza? Beleza, então, obrigado. Ô César, sobre o trabalho aí, lá tem o item 2, né, que é criar a conta. Certo. Para criar uma conta, o cliente tem que armazenar o saldo. Isso. Nesse caso, seria já um saldo inicial? O cliente, quando criar a conta, já colocar o saldo inicial? Fica interessante, hein, se você fizer assim, porque o saldo normalmente é sempre creditar, né? Uhum. Eu não entendi o que o Daniel falou, cortou? Não, assim, na hora de criar a conta, já pedi para lançar um crédito, sabe? Que seria o saldo inicial. Eu acho bem interessante essa ideia aí, porque quando você cria uma conta, muitos bancos já exigem um depósito inicial, né? Ou então, entendeu a lógica? Então, o que você pode fazer, Daniel? No criar conta,
você chama o lançar crédito, sabe? Na verdade eu fiz diferente. Eu criei, quando eu fiz criar a conta, né, que já tem que criar o ID dele, o número da conta, Certo. eu já pedi para entrar com um depósito inicial. Aí, no caso seria um saldo inicial, né? E a Beleza, partir desse saldo pode ser. inicial que seria o crédito e o débito posteriormente. Não, beleza. Pode ser sim. Fica bom, sim. Essa aí é uma boa sugestão. Mais completo, né? Porque dificilmente você vai... Quando você cria a conta, normalmente você já tem você faz um depósito inicial nela, né? Mas... Ô César, Hum, eu vi você fazendo aí, a gente tinha tentado e não tinha usado ponto e vírgula. Não sei se eu perdi alguma explicação para puxar com variáveis diferentes. Você puxou o real e o inteiro. Aí você usou ponto e vírgula. Isso é uma regra? É regra. Você viu que deu erro ali? Não, eu tinha colocado vírgula, ele deu um erro. Eu tive que voltar. No nosso também tinha dado erro. É isso mesmo. Então, Veja só, então, gente, aqui eu tô fazendo porque eu já tenho uma praticazinha aqui, sabe? O que eu quero dizer? Olha pra você ver. Deixa eu sair aqui só mostrar pra vocês. Não pode ser assim igual eu fiz, não, tá? Tem que ser mais passo a passo. O que eu quero dizer com isso? Tipo assim, o código seu tá funcionando, você codifica um pouquinho, compila, codifica um pouquinho, compila, entendeu? Não pode sair digitando, né? Eu tinha um colega que ele era tão experiente que ele fazia o programa todo sem nem compilar nem nada. Depois ia lá, rodava, dava uns errinhos básicos lá e já estava funcionando, sabe? Evidentemente que vocês vão chegar um dia nesse nível, mas o ideal é adicionar um pouquinho, rodar para ver se funcionou, né? Por exemplo, aqui ó, valor a debitar tá aqui mostrando e tal, mas eu coloquei fixo, né? Eu coloquei 100,1, 200,1, né? Então é um procedimento aqui que está fixo, então eu tenho que entrar aqui com os dados do cara, né? Perguntar para o cara o número da conta para eu realizar o débito, né? Então tem que ter uma pergunta. Além do valor, eu preciso do número da conta. Aqui eu coloquei como sendo a conta 1, né? O que vocês podem fazer? Vocês dão o número da conta para o usuário. O que vocês podem fazer aqui? Ó, pegar esse número de clientes e colocar que, tipo assim, aquele cliente tem esse número de conta. À medida que for... Porque aqui, ó, à medida que for criando, adicionando, você vai incrementando o número de clientes, ó. Então, se o número da conta for o número de clientes, porque normalmente no banco é assim, a pessoa não escolhe, é incremental, né? Ah, conta 1, conta 2, conta 3 e assim por diante, né? É assim que é feita. No caso do sistema real, né, a conta ela tem um dígito verificador. Aqui não precisa não, né? Que é um número usado para validar os demais, né? Essa questão de dígito verificador, ela é bem interessante também, em algumas situações é necessário. Por quê? Porque você não pode errar a conta. Imagina você digitar os dados, né, e fazer um depósito numa conta errada, né? Então, isso está acontecendo muito com o Pix. Às vezes a pessoa passa o Pix lá, outra pessoa não viu direito, errou um valor, né, e acabou transferindo para uma outra pessoa. Por quê? Porque número de telefone ele não pode ser validado. O CPF ele é validado, né? Mas o número de telefone às vezes não é validado. E muita gente cadastra o número de telefone com senha Pix, né? Então, o dígito, por exemplo, CPF tem lá 9 números e 2 números finais que validam os 9 números, né? Então, se algum número tiver errado, vai dar erro no CPF, né? Por quê? Porque ele não vai validar, né? Isso é um mecanismo de segurança. Isso acontece com o número de conta também. Todas as contas têm um dígito. Esse dígito chama dígito verificador. Nesse caso aqui nós não precisamos. Então, o que vocês podem usar para ser o número da conta?
essa variável global aqui, ó, N clientes, essa variável pode representar o número da conta, né? E também não pode excluir conta, né? Não existe a opção. No mundo real não tem, né? Se você teve a conta, você pode até encerrar a conta, né? Você encerrar, ela vai ficar lá com status de inativa, né? Aqui no nosso caso não tem isso. Mas num cenário real, desenvolvendo um sistema real, aquelas transações, você não pode excluir, porque se você excluir, você vai excluir aquelas transações. E aquelas transações, elas, se você excluí-las, em algum momento vai dar algum erro em alguma outra conta ativa, né? Imagina, eu tive uma conta no Banco Brasil no ano de 94. Beleza. Aí eu fui e fechei essa conta lá. Aí sumiu isso da base de dados do banco, então aquelas minhas transações foram excluídas. Se elas foram excluídas, vai dar errado em saldos de contas ativas, né? Porque eu posso ter transferido lá em 94 R$300 para uma pessoa. E aí aquela transação, né? Ela pode gerar um efeito em cascata para outras contas. Então, não tem a opção excluir conta, né? Se você for cliente de um banco, você vai ser o resto da vida cliente daquele banco. No sentido assim, né? Aquela conta sua vai estar lá, eternamente. Então tem essa característica aí. Por isso que não tem opção aqui excluir conta, né? Não faz sentido. Né? Nem excluir cliente. Não faz sentido também não, porque se você foi cliente, você já teve uma conta e eu preciso desse rastreio, né? Então não tem essas opções, né? Aí tem a opção aqui, por exemplo, de calcular saldo total, né? Calcular saldo total, você soma todos os saldos, né? Então a gente fez programas de somar vetores, né? Então você passa percorrendo o vetor de saldos. Mas acho que a variável chave de vocês é número de clientes. Número de clientes, ela que vai definir os números da conta. Ou poderia ser também número contas, né? Poderia ser também, não tem problema não. Mas até seria mais certo, porque se você for pensar no sistema, tem contas que são contas que mais de uma pessoa tem acesso, né? Aquela conta ali, às vezes uma conta conjunta, né? Então, pensando aqui num sistema real, o certo aqui seria número de clientes, né? N contas, né? Que seriam as contas. Então, poderia criar a variável N contas aqui sem nenhum problema, ou criar uma variável aqui para sempre incrementar o número de contas, né? Pode usar essa opção aqui de número de contas. Beleza? Alguma dúvida? Tá tranquilo? É isso mesmo? Na hora que você fosse... Aqui no caso eu estou criando cliente, depois criando conta, né? Por quê? Porque às vezes você tem um cliente, criou lá os dados dele, mas ainda não abriu uma conta para ele, né? Isso pode acontecer, o cadastro dele está sendo validado, né? Pode acontecer. Você tem um cliente sem conta, né? Isso pode acontecer num cenário real. Você tem os dados dele ali. Todos os bancos têm os dados de todos os clientes de todos os bancos, né? A gente vê isso. Você vai na Caixa lá, você nunca teve conta na Caixa. Você vai lá, você digita seu CPF, você está na base de dados deles, né? Caixa, no caso da Caixa não, porque é do governo federal, lá tem CAD único, tem vários cadastros lá, né? Várias bases de dados, mas pensando em... se você for, tem certeza, eu não conheço aqui Banco Inter, por exemplo, né? Se você digitar o CPF lá, certamente você vai estar na base de dados do Banco Inter, né? Mesmo você nunca ter aberto conta lá. Isso pode acontecer, né? Existe ainda mais que essa regra nova agora desde o final do ano passado, de compartilhamento entre bancos de dados de clientes, né? Certamente seu perfil está na base de dados deles, né? O Banco Central disponibiliza para eles esses perfis, né?
Mas é isso. Alguma dúvida específica vocês começaram a fazer? Assim, eu sugiro não deixar para muita última hora. Gente, eu ia finalizar essa aula para poder. Eu não acho que não faz sentido, não, porque essa aula vai ser uma aula contínua, né? Vai ser uma aula de exercício aqui, então não tem necessidade de criar aqui um outro vídeo, né, para ela. Acho que não tem necessidade da gente gravar, não. Pode ser só essa aula aqui mesmo. Né? Porque essa aula aqui ela vai ser toda de exercício, né? É Essa isso. aula vai ficar disponível para a gente assistir novamente a partir de que dia? Normalmente eu coloco no mesmo dia à noite. Aconteceu 2 semanas que eu não consegui colocar, ou às vezes aconteceu do link estar quebrado e tal, mas na terça de manhã eu fui lá e corrigi e coloquei. Na verdade teve uma semana que foi na quarta de manhã que eu corrigi. Mas normalmente ela fica disponível, né? Hoje à noite eu já coloco, já disponibilizo hoje à noite. É o seguinte, igual você falou aí, que você vai criar o cliente, né? O cliente e depois vai ser criada a conta. Como porque fazer... às vezes um cliente tem várias contas, já viu isso? Tem, às vezes conta poupança, conta salário, conta... eu falo o seguinte, como, por exemplo, vou criar o nome do cliente aí, beleza. Como é que eu vou, por exemplo, criei, sei lá, 3 clientes e criei a conta. Ou melhor, 3 clientes e 2 contas. Eu quero selecionar o cliente 2 que não tinha criado a conta ainda. Como é que eu faço para selecionar um cliente específico para criar a conta e as demais coisas, né? O débito, enfim, o crédito. Depois que o programa está rodando. Você pode fazer aqui, pensando aqui, o que você pode fazer aqui para essa questão de associação de contas com clientes, eu vejo uma forma aqui de ficar mais simples o possível, né? Uma decisão de projeto, isso aí. Mas eu acho que você pode fazer assim. Vamos ver se eu interpretei a sua pergunta certa, né? Você criou uma conta. Deixa eu só habilitar aqui para ver quem quer entrar aqui. Até hoje tem gente que pede para entrar na aula. Nunca entendi isso. Você vai disponibilizar esse código aí pra gente? Taina, não tô querendo não. Tô querendo deixar vocês raciocinar, sabe? Ah, sim. Mas vamos lá, vamos conversando aqui. Ô César, vou recapitular minha pergunta então. Não para criar a conta, para lançar o débito e o crédito com Você viu aqui que eu criei os saldos, né? Esse vetor saldos poderia se chamar conta. Entendeu? Acho que dá aqui, ó. Ué, fechei o programa aqui? Meu pai. Vamos lá. Vou só reabrir aqui, ele fechou, viu, gente? Só um minuto aqui. Por isso que é importante toda hora salvar, né? Acho que ontem aconteceu alguma coisa no nosso trabalho que não ficou salvo. Hoje a gente foi abrir, tá tudo... Voltou tudo. Isso pode acontecer, né? Então, esse cara é chamado contas, né? Deixa eu pesquisar aqui, deixa eu ver se eu consigo substituir aqui, ó. Então, aonde tem saldos, eu vou chamar de contas. Deixa eu substituir isso aqui. Sim, 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 sim para todos.
Aqui ficou, aqui continua sendo saldos, né? Eu quero mostrar os saldos da conta, não é mostrar contas. Mostrar contas é outra opção. Não, mostrar contas é mostrar o saldo. Pode deixar aqui, mostrar contas. Seria mostrar contas mesmo. Beleza. O que a gente poderia aqui para também não ficar tão complexo, né? Ó, esse vetor contas, o que está faltando aqui para completar? Está faltando uma associação de clientes com contas, né? Só que essa associação, ela é uma associação, pensando aqui, o que a gente poderia fazer? Não, para facilitar, vamos usar um índice só, sabe? A gente pode usar um índice só, tipo assim, a gente só usa, por exemplo, o número da conta aqui, ó, que é esse N contas aqui, que ele vai incrementar, certo? Aí toda vez que eu criar, aqui dessa forma não tem como criar clientes primeiro, né? Espera aí. Não, nós temos que implementar isso aqui, tá? Porque aqui, ó, são duas opções diferentes. Uma é criar cliente, a outra é criar conta, né? O criar cliente, então eu posso criar 5 clientes e não criar nenhuma conta. Não, vamos... Deixa eu ver se eu consigo... O que eu tô querendo aqui? Eu tô querendo associar um do outro. A gente pode fazer assim, ó. Ver o que vocês acham. Na hora que cria... Isso mesmo, ó. Vou ter 2 controladores aqui. Eu preciso saber... É porque eu tenho várias formas de fazer. Eu queria que fosse mais simples. Por isso é que eu estou pensando aqui, né? Assim, eu tenho várias formas de fazer isso, mas eu queria colocar uma mais simples, porque elas são independentes. Você pode criar... A pergunta dele é o seguinte, ó, eu crio 5 clientes. Aí depois eu quero associar, criar uma conta, eu vou selecionar o cliente, ele vai ter um número. Aí você pede o número dele. Aí você pede o número dele... Com aquele número, você faz a associação daquela conta com aquele cliente. Porque se ele tiver várias contas, como você falou, uma conta salário e uma conta poupança... eu estou pensando nisso também. Aí não precisaria criar 5 contas, no caso. Não precisaria criar 5 clientes, né? Você teria que criar 3 contas. Uma poupança, uma corrente e uma... Você teria que criar 3, você não precisaria de criar... Um tanto de clientes para cada conta. Você não precisaria. A questão é exatamente essa. Então, um desafio aqui para nós, né? Aí eu estou pensando aqui como que eu faria isso de uma forma que não fosse tão complicada, sabe? César, precisa colocar vários tipos de contas para um mesmo cliente? Boa pergunta. No tipo não importa, mas um cliente pode ter, ele está associado a várias contas, sabe? Ô César, hoje eu estava fazendo justamente isso. Eu tenho que abrir uma conta salário e vou fazer, aí depois eu vou criar uma conta corrente para fazer a portabilidade, que da poupança que eu tenho não dá. Você vai ter que criar 2 contas, né? 3, pode né? ser o mesmo número da conta. A gente só pode, basta a gente definir qual tipo de conta que ela é. Igual a poupança é 013, a corrente eu não sei, na caixa, né, que eu tô falando. É só a gente definir que tipo de conta ela é. Eu tô pensando aqui, parece que não vai ter uma forma tão simples de fazer isso aqui não, viu? Vamos lá, mas não vamos também dar uma solução complexa não. O que eu pensei em fazer aqui, ó? Agora, assim, ó, você vai criar um vetor aqui. Esse vetor tem um nome.
né, aqui. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode criar tá faltando recurso aqui para eu poder fazer a lógica. Não tem esse conteúdo na disciplina de vocês, que é uma estrutura. Eu teria que criar uma estrutura para fazer essa associação e eu não tenho ela aqui. Então, a forma mais simples aqui, se eu tivesse passado para vocês struct, estrutura, daria para fazer, né? Mas não é o caso. Eu só tenho vetor. Então nós temos que resolver o problema com vetor. Eu não posso resolver o problema com... Então cada cliente ele vai gerar um ID, que é o índice dele, né? Eu posso vir aqui... Não dá para criar menus, César? Dentro do menu tem uma outra opção? Não, na verdade, o que eu quero aqui é porque assim, eu criei 10 clientes, né? Então ele tem lá um vetor dos clientes com os nomes. Beleza, só o nome importa. Aí depois eu tenho o ID do cliente, que é o índice dele. Pronto. Aí eu tenho que fazer uma associação. Olha que interessante. O que a gente pode fazer? O ID do cliente, ele vira aquela conta. Acho que vai ficar bom aqui, ó. Eu tive uma ideia aqui para solucionar esse problema. Aqui eu tenho os clientes, beleza, eu vou incrementando aqui. E aqui eu tenho as contas. Dentro de cada conta, agora ficou bom. Eu vou criar esse vetor de contas aqui, ele vai ser um vetor de inteiros. Que cada conta ela está associada a um inteiro que é um cliente. Isso. E aqui eu vou ter um vetor de saldos. Eu vou precisar do vetor de saldos, tá? Acho que aqui vai chegar a conclusão aqui. Acho que eu vou conseguir fazer. Beleza. Então eu vou ter um vetor de saldos. Esse aqui é real. Então, lá no aí eu vou ter uma opção aqui. Vamos lá. Eu vou ter uma opção aqui, um procedimento que é criar cliente. Eu não estou colocando aqui a descrição não, porque está bem explicadinho ali o procedimento. Eu vou ter aqui, um criar conta. No criar conta, eu vou ter algo para ser feito. Eu não vou implementar aqui por enquanto não. Então esse cara aqui ele vai criar a conta, tá? Vou só colocar uma mensagem aqui de criar a conta. Aqui que vai ter que criar a conta. Aí eu vou lá no menu. Aí aqui eu tenho a opção 2, 3. Aqui essa mostrar clientes eu vou colocar ela como sendo a opção 6 por enquanto aqui, tá? Ela vai ser a opção 6. E 2 vai ser aqui nesse meu código, no meu código. Depois vai ter que adequar isso aqui. Então, caso for 6, eu quero mostrar cliente. Caso for 2, eu quero criar a conta, né? Então, beleza. Vou só rodar aqui, eu fiz esse procedimento aqui, né? Repetindo. Eu criei um procedimento aqui, criar conta. Ele tem início e fim e ele só vai escrever na tela isso aqui, não vai fazer nada. Então, vamos ver se está funcionando isso, né? Não, peraí, por que ele não mostrou? Porque eu não coloquei o menu, né? Essa opção. Então, vamos lá colocar no menu aqui, Então, aqui a opção 2, né? É criar conta.
Beleza, criar conta. Criar cliente e criar conta. Vou fazer assim, né, em português. Mostrar contas, mostrar clientes. Beleza, tá aqui. Beleza. Aí, então agora eu vou rodar, né? Olha lá, ó. Então tem um meu menu aqui, ó. 2, criar conta. Então eu já vou nela, só para ver se funcionou. Ó, beleza. Mostrou criar conta. Pronto, 7 saiu. Eu nunca sei quando usar esse botão aqui, porque ele nunca dá certo para mim. Eu sempre tenho que sair do programa. Eu nunca consigo usar esse aqui, o botão parar. Eu nunca funcionou para mim aqui. Então funcionou esse cara aqui. Na hora que eu for criar a conta, eu vou ter que fazer uma pesquisa pelo cliente, né? Então, eu vou ter que pedir o código do cliente, porque senão eu não consigo criar, né? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou pedir o código, né? Entre com o código do cliente, beleza? Aí eu vou ler, né? Então, a variável local aqui, ó, var. O código, ele é um inteiro, tá? Então, código é um inteiro aqui. Então, eu vou ler ele. Esse código, o que é criar conta? Criar conta é simplesmente pegar, incrementar o número de contas. Beleza? Então, aqui, ó, vou incrementar o número de contas. E pegar o código e associar o código no vetor de contas. Então, contas na posição N contas vai receber o código que a pessoa digitar. Né? A gente pode fazer dessa forma. Aí fica interessante aqui agora, né? Aí agora, então, respondendo a sua pergunta, Daniel, como é que você faz para associar clientes a contas? Né? Você vai ter um vetor de contas que o código do cliente vai estar armazenado em uma posição dele. Né? É isso. Essa que é a ideia. Né? Então, beleza. Aí, ó. Aí eu vou fazer aqui um exemplo agora de mostrar o cliente. Aqui, ó, nesse cliente aqui, o que eu vou mostrar para ele, né? O que eu posso fazer aqui, ó? Eu estou escrevendo o cliente, eu posso mostrar as contas desse cliente. Como é que eu faço para mostrar as contas desse cliente? Eu posso vir aqui criar uma variável J. A gente já fez isso, um para dentro de um para. Aqui é até o número de contas que eu tenho no meu programa. Fim para. Aqui eu escrevo o nome do cliente e as contas dele. Quais são as contas dele? Se o cliente ele tem um código, que é o I ali, ó. Se I for igual a contas na posição J, então essa conta é dele, né? Aí essa conta sendo dele, eu vou imprimir ela. Se isso for verdade, é porque essa conta é dela. Então, eu vou escrever ela na tela. Então, eu vou escrever ela na tela, que é o próprio I aqui. Beleza. Então, vamos ver se minha lógica deu certo.
né? Vamos lá, ó. Então eu vou criar um cliente. Ó, vou escrever assim, ó, cliente 1. Beleza. Aí agora eu vou mostrar os clientes, que é a opção 6. Ó, ele mostrou o cliente 1, não mostrou conta nenhuma dele, né? Não mostrou nenhuma conta desse cliente. Agora eu vou criar uma conta, né? Então, 2. Beleza. Entre com o código do cliente. Aí o código dele é o 1 aqui, ó, é o cliente 1. Beleza. Entrei, criei a conta. Aí agora, beleza, eu vou fazer de novo, vou criar uma outra conta para esse cliente. 2, entre com o código de cliente 1, beleza. E vou criar uma terceira conta para ele. 2, entre com o código do cliente 1. Então esse cliente, ele tem 3 contas. Aí na hora de mostrar o cliente, ó, 6. Ele mostrou 1. Ah, não, é que eu mostrei errado. Então eu tenho que mostrar aqui é o J, tá? Aqui na hora de escrever, eu escrevi errado. Vou fazer de novo. É só aqui que eu errei. Aqui eu tenho que mostrar o J. Ó, vou criar o cliente é o cliente 1, né? Por que que ele é 1? Porque ele é o primeiro do banco. Beleza. Agora eu vou criar uma conta para ele. Criei. Vou criar outra conta para ele. Criei. Vou criar outra conta para ele. Criei. Beleza. Agora eu vou mostrar os clientes. 6. Então, ó, o cliente 1 tem a conta 1, 2 e 3. Né? Então, isso aqui foi para mostrar as contas dele. Né? Essa que é a ideia. Então, ele está associado a múltiplas contas. A conta 1, 2 e 3. César, talvez se criando cliente 2 não seria os números, vai duplicar, não? Ou vai ser, um exemplo, 4, 5, 6? Ah, aí vamos criar o cliente 2, certo? Ó, então 1, criar cliente. Aí eu vou chamar ele de cliente 2. Beleza. Se eu for mostrar contas agora, que é o 6, mostrou, ó, o cliente 1, ele é dono da conta 1 e 2 e 3. E o cliente 2 não tem nenhuma conta. Ah, vamos criar uma conta para ele. 2. Beleza. Entre com o código do cliente. 2, que é o código dele, beleza. Vamos criar uma outra conta para ele. Ela sempre vai na ordem, né? 2. Código do cliente, 2. Agora eu vou no 6, mostrar clientes. Ó, o cliente 1 tem a conta 1, 2 e 3 e o cliente 2 tem a conta 4 e 5. Entendeu a lógica? Bacana, ficou top. Então, professor, obrigatoriamente o cliente tem que ter mais de uma conta no trabalho aí? O cliente pode ter. Não, pode ter. Se ele pode ter, então você tem que fazer uma lógica que permita isso. Mas não é obrigatório não, né? Não, é obrigatório. Por que que é obrigatório? Por causa disso aqui, ó. Não está escrito isso aqui, mas tem a opção de criar cliente e criar conta. São coisas diferentes. Então eu tenho que ter um vetor para clientes e um vetor para conta. E eu tenho que ter um vetor de associação dos dois aqui, ó. O cliente só não é obrigado a querer ter duas contas, mas ele tem que ter a opção de isso mesmo, Tainá, isso mesmo, exatamente. Ele não precisa ter duas contas, ele só tem que ter a opção. Mas a ideia é essa mesmo. Ô César, só dentro do CIPRA, que eu sempre tenho dificuldade na hora de colocar na posição para ver se é verdade. Veja se eu entendi. Foi quando você fala para J de ir até de contas, por que ele depois, como é que você consegue conferir que ele está naquela posição, as contas que você colocou? Ó, na hora, aqui o que aconteceu aqui, Tainá? Na hora que eu criei uma conta, eu peguei o código do cliente e joguei no vetor de contas. Eu respondi a pergunta do Daniel ali, ó. Se você observar,
Ele perguntou assim: César, eu criei o cliente, eu crio a conta, mas como associar o cliente à conta? Eu criei um vetor chamado contas, em que ele é do tipo inteiro. Eu coloco dentro dele o código do cliente. César, qual que é o código do cliente? O código do cliente é quando ele foi criado, passou o código dele, né? O código dele é, aqui eu não mostrei não, mas aqui ó, a gente poderia mostrar, fazer assim, mostrar o código do cliente, ó. De que forma, né? Entre com o nome, aí depois de entrar com o nome, você pode colocar a resposta assim, ó. Você pode escrever, né? Cliente, aqui, número de clientes, né? E aqui você pode colocar assim, ó, cadastrado com sucesso, né? Pode fazer assim. E aqui, ó, você põe um espaço aqui para ficar bonitinho, beleza? Aqui ele vai incrementar, né? Então vamos lá. O que que eu fiz aqui, ó? Eu vou rodar o meu programa na hora que eu for criar um cliente. Tainá. Beleza. Cliente 1 cadastrado com sucesso. Grava esse nome aí, Tainá. Ele é o seu, 1. Na hora que você for debitar, você vai debitar quem? O 1. Para ficar mais simples, tá? Quando você for creditar, você vai creditar o cliente 1. Então ele vai estar... Não, peraí. Quando você for, você tem que pedir o número da conta, porque ele pode ter várias contas, né? Então, aí vamos aqui, ó. Vamos só implementar, aproveitar e já dar a dica dessa lógica aí, né? Aí eu já vou ter que usar saldos, né? Agora. Aí como que eu vou indexar os saldos? É pelo ID da conta. O cliente 1 foi criado. Beleza, ficou claro que ele foi criado, tá aqui o número do cliente. Eu sei qual que é o número dele, né? Beleza. Aqui eu não sei por que parece que ele deu um espaço a mais, eu não entendi não. O cliente foi criado. Aí eu vou ter que usar esse vetor de saldos aqui, ó. Os valores antes estavam aqui, eu tive que mudar, porque agora contas ele armazena só o número do cliente. Saldos, ele armazena o valor mesmo que vai ter que ser debitado ou creditado. Então aqui, ó, na hora que eu for fazer o saldo aqui, ó, valor a debitar tem que ser no saldo, né? No I, que é a conta da pessoa, né? Então agora eu preciso saber o número da conta. Não adianta o número da conta para eu poder fazer o saldo. Então aqui é saldos. Beleza, tá aí. Aqui é mostrar as contas. Aí aqui eu vou mostrar. Aí eu tenho que mostrar duas coisas aqui, né? A conta, o que que ela é? Ela é o I dela, né? Que é o identificador dela. O nome do cliente. Como é que eu vou fazer isso? Olha que massa. O que que é mostrar a conta? Mostrar a conta é mostrar o código dela, que é o I. Aí eu vou mostrar aqui o número dela. Não, o número dela tá aqui, ó. Aqui eu vou mostrar a segunda coisa que eu vou mostrar é o nome do cliente. Como é que você faz isso, César? Você vai fazer isso aqui, ó. Não é difícil isso aqui, ó. Eu vou explicar depois. Esse é porque eu estou indexando, eu estou pegando a conta aí, dentro da conta aí tem um número do cliente, e aí eu estou indo lá no número do cliente e pegando o cliente, né? Beleza. E aqui, por último, eu vou mostrar o saldo.
Olha que legal que vai ficar. Então eu vou fazer assim, ó. Traço, vírgula, beleza. E aqui eu vou fazer o traço. Beleza. Esse seria o mostrar contas, né? O mostrar contas seria esse aí. Vamos ver se vai dar certo aqui na minha lógica. Então, ó, eu vou criar o cliente César. É o cliente 1 foi cadastrado. Eu vou criar outro cliente, que é a Tainã. Beleza. Agora eu vou mostrar os clientes, que é o 6. Pronto. 2 clientes apresentados, o César e a Tainã. Beleza, então tá bacaninha aí. Agora eu vou criar uma conta para o César e uma conta para a Tainã. Entre com o código do César. Eu sei que o dele é 1. Aí eu vou criar uma conta agora para a Tainã. Entre com o código do cliente. A Tainã é 2. Beleza. Agora... Tem como mostrar as contas? Não, tem. Aí agora... É o que aqui tá fixo, ó, porque deixa eu ir no 7 aqui. Aqui na hora de debitar, pode ser debitar 100, só que aqui na hora de debitar, eu tenho que eu vou colocar assim, ó, debitar conta, creditar conta, sem nenhum parâmetro. Então não tem um parâmetro, eu vou pedir o valor aqui, entendeu? Vou criar essas variáveis aqui interna, valor aqui, beleza, o inteiro aqui. Aí aqui eu vou pedir, vou fazer só o debitar, não, só o creditar. Senão vai ficar valor negativo, né? Vou fazer aqui isso. Esse aqui vou chamar de debitar. Eu só troquei aqui porque eu vou implementar só o de cima. Esse aqui só vai... não vou terminar, não. Esse aqui seria o debitar só. Ele não está pronto, né? É só... E aqui não tem nada. Beleza, só o debitar mesmo. E aqui eu tenho o creditar em cima. Eu mudei aqui a ordem. O procedimento, né? Aí aqui o que eu vou fazer? Ó, eu vou escrever entre com a conta. Beleza. Aí eu vou ler a conta. Então aqui o valor e a conta. Pode ser conta aqui, ó. Eu vou ler a conta. Beleza. Aí a segunda coisa que eu vou ler é o valor, né? Entre com o valor. E aqui o valor. Beleza. Aí agora, saldos na posição conta, que é o meu controle, né? Recebe o que tem lá mais o novo valor. Beleza. E você escreve uma mensagem aqui para o usuário. Crédito realizado com sucesso. Né? Então você pode fazer assim. Beleza. Então você tem um valor real, valor inteiro. Entre com a conta que você armazenou dentro aqui. Pegou ela para usar como índice no vetor de pontos. E pegou o valor e incrementou. Eu acho que agora vai dar certo. Então vamos lá de novo. Ó, eu vou criar o cliente César, beleza. 2. Eu vou criar a conta. Qual que é o número do cliente? 1. Beleza. Criou o cliente, beleza. Criou a conta. Agora o debitar não funciona, né? Só vai mostrar a mensagem em debitar lá, ó. Ele não está fazendo nada, né? Mas eu quero creditar, que é o 4. Entre com a conta. E qual que é a conta? É a conta 1. Beleza. Entre com o valor. Eu quero colocar R$500. Pronto. Crédito é realizado com sucesso. Pronto. Agora é a opção 5. Mostrar todas as contas. Olha lá, ó.
conta 1, César 500. Né? Ficou legal aqui. Ó. Aí eu vou lá, crio a cliente Tainan. Então, criar cliente. Não, o que eu fiz? Ah, criar a conta. Aí agora, vamos criar mais uma conta para o César, porque é o único que tem aqui, senão vai dar erro, né? Não precisa de controlar erros, não. Isso não precisa. Por exemplo, se o usuário digitar um valor inválido aqui, não precisa, tá? De preocupar com isso. Eu vou porque senão vai colocar o menu, voltar ao menu anterior, não precisa não, né? Não. Porque aqui não, desisti. Eu teria que ter uma opção para ele voltar, né? Não precisa preocupar com isso. Vamos criar aqui a conta para ele. O César vai ficar com 2 contas. Então, a da Tainan vai ser a terceira conta. Beleza. Então, criou. De boa. Aí agora, então, hoje eu criei o cliente. Não sei, estou na dúvida. Vou no 6. Não, só tem um César. Então, tenho que criar a Tainan. É com H, né, Tainan? Assim, né? H-Y-N-A-N. Minha mãe estava inspirada, assim. Não, tem um H aqui, depois um A-Y-N-A-N. Sim? Isso, é inspiração em pessoa, minha mãe. Beleza, criou, vamos criar uma conta para ela agora. Beleza, entra com o código. O código dela é o 2, né? Beleza, tá criado. Se eu for em mostrar contas, 5, né, ó. Tá zerado aqui, ó, deu 0,500, né? Você me deixou sem dinheiro. Exatamente, ó, eu vou lançar um crédito 4, aí ele pede a conta é a 2. Qual o valor? Vou colocar aqui para vocês um salário mínimo, tá aí, 1.212. Beleza, acreditei, agora eu vou na opção mostrar contas. Ó, beleza, César tem 500, Tainan tem 1.212. Então essa que é a lógica do trabalho, gente. Isso aqui eu passei 80% do trabalho para vocês aqui já. Né? César, e se você criasse uma outra conta aí para você, aí, como que ficaria aí a questão quando digitasse, quando pedisse a conta, o valor, o saldo da conta? Não, ele já começa com 0, né? Aí, ó, vou criar uma conta. Criar conta 2. Ela vai ser o código 3 dela, mas qual que é o cliente? O 1, que é o César, o primeiro que criou. Beleza. Aí eu vou lá e mostrar contas agora. Não, como é que é? Peraí. Era essa dúvida mesmo, porque aí o cliente 1, aí mostra só a primeira conta que foi criada para ele, a segunda conta ela não aparece aí agora, né? Não, tem que aparecer, ué. Então, essa era a dúvida, como que faz para aparecer? Tem que aparecer. Eu fui na opção criar conta. Ô César, você havia criado a conta, 2 contas para você. Conta 1 e conta 2. Quando você criou a Tainan, a conta dela assumiu a sua conta 2 que você havia criado. Por causa da posição do cadastro do usuário lá. Acho que foi isso mesmo. Não, então tá errado então. Então eu acho que eu entendi o que vocês falaram aí. Vamos raciocinar aqui o que eu fiz de errado então. Quando você falou que não tinha como voltar, aí mesmo assim você colocou meu nome. Não foi isso, Geraldo? Não. Aqui, vê, ó, na hora que eu fui criar a conta... Ô César, será que não é nessa linha 27 que a conta vai assumir o número do código do cliente? Mas uai. Mas é aqui mesmo. Mas aí ele não vai sobrepor lá o número da tua conta? Mas a conta eu incremento ela. Esse é que eu não entendi aqui, ó. Eu acho que eu fiz na hora de mostrar o cliente. Aqui eu mostrei. Não, temos que resolver essa dúvida aqui, peraí. Ó, contas vai receber o código do cliente. Eu incrementei aqui. Só que na hora que eu vou mostrar...
aqui, ó, eu peguei os clientes, tá certo, mostrei o nome do cliente. Ah, tá, acho que eu sei. Sei, deixa eu ver. Aqui, ó, aqui tá errado, é número contas. Entendeu? Foi aqui que eu vacilei. Tinha criado, tava certo. Vamos repetir aqui o cenário. Na hora que eu fiz esse código aqui, eu coloquei número do cliente, mas eu quero contas, né? Criei o cliente. César, beleza. Cliente 1 cadastrado com sucesso. Criar cliente. Tainan, beleza. Então tem 2 clientes. Então se eu for em 6, ó. Não, digitei foi 8. 6. Ó, mostrou o César e a Tainan. Beleza. Então nenhum tem conta, né? Se eu for mostrar contas, ou 5. Mostrou nenhuma. Não tem nenhuma conta criada. Beleza. Aí, beleza. Então agora eu vou criar a conta. Então, ó, vou criar a conta é o 2. Beleza. Código do cliente. Eu vou criar uma conta para o César, que é o 1. Ah, poderia ser para a Tainan? Pode, vamos criar para ela primeiro. A conta da Tainan vai ser a conta número 1. Não vai ser a do César, não. Porque não importa, são índices diferentes. Então, 2. Eu estou criando para a Tainan primeiro. Beleza. Criei a conta para ela. Agora eu vou criar a conta para o César, né? Então, 2. Entre com o código 1. Então, César e a Tainan tem conta. Lembrando que a do César, né, é a conta 2. E o César, o código dele é 1. Só que para ficar mais claro ainda, eu vou criar uma terceira conta que eu vou colocar para o César. Então, o César vai ser dono da conta 2 e da conta 3. Então, vamos lá. 2, criar conta. E eu vou colocar 1. Não, colocar 1, isso. Que é o César. Beleza. Então, eu tenho aqui 3 contas criadas. Olha lá, ó. Eu tenho a conta da Tainan, que é a 1, a conta 2, que é do César, e a conta 3, que é do César. Então deu certo, sim. Era só não estava mostrando, viu? Aqui, ó. É porque aqui estava só com o número de clientes. Ele sempre mostrava só os 2 clientes. Então agora bateu. Tá certo. A gente está confundindo o número de contas. Eu sou a conta 1, mas a cliente 2. Exatamente. Você tem a conta 1, mas o seu número é o 2. O César é o 1, mas ele tem a conta 2 e a conta 3. Vamos criar mais um cliente aqui, ó. Criar um cliente aqui, Daniel. Que começou com isso aqui tudo, né, Daniel? Daniel, beleza, ele é o 3. Se eu for lá e mostrar as contas, não vai aparecer nada dele, né? Ó, 5. Porque ele não tem conta ainda. Se eu for lá e mostrar os clientes, vai aparecer, ó. César, conta 2 e 3, Tainan, conta 1 e o Daniel vazio. Não tem nada para ser apresentado ali. Beleza. Então, vou agora criar uma conta pro Daniel, que é o 2. Ele é o 3, né? O cliente 3. Beleza. Se eu for lá agora e mostrar as contas, ó. Tainan 0, César 0, César 0, Daniel 0. Beleza. Vou fazer o depósito aqui do salário do Daniel. Então vamos lá. 4. Acreditar. Entre com a conta. A conta do Daniel é 4. Beleza. Entre com o valor. 10 mil. Beleza. Mostrar contas. 5. Então ficou lá, ó. Tainan 0, César 0, César 0, Daniel 10 mil. Né? Mostra os saldos aí. Então é isso. Nesse caso, ele tá acreditando de acordo com a conta, não de acordo com o cliente. Vamos colocar assim, que você tem que saber o número da conta. Mas como é que você faz para saber o número da conta, né? Aí você vai lá no mostrar contas, que é o 5, né? Aí você tem beleza. Aí você tem aqui essa conta é do Daniel, essa conta é do César. Então você tem o número da conta aqui. Então você consegue fazer isso.
Na hora de mostrar o cliente, aí tem que mostrar aqui, ó, eu não estou escrevendo o ID dele, né? O identificador dele. Aqui no escreva cliente, além das contas, eu tenho que escrever o ID dele, né? Acho que ficaria interessante aqui, né? Porque senão, no caso, o cliente César aparecia 2 vezes. É isso? Não, vai aparecer só um, só tem um cliente. Mas é porque na hora que eu vou aqui, ó, 6, mostrar clientes, ele tá vai aparecer só uma vez, mas ele não está mostrando o ID do César. Só está mostrando que ele é dono da conta 2 e 3 nesse fora aqui, nesse para aqui. Mas eu tenho que ter um escreva aqui antes que mostre que o César, o código dele, né? O 1. É o 1, seria o 1 que você determinou anteriormente. Exatamente, eu não estou mostrando. Aqui eu já mostro, ó. Aqui eu mostro o código da conta, o cliente e o saldo. Aí aqui, É ó. interessante mostrar que se em algum determinado momento chegar lá no meio, lá no final, lá, você esquecer qual que é o código, é como se fosse um voltar. Exatamente, eu vou achar ele. É como se fosse um encontrar. Não preciso fazer um encontrar. Se vocês fizerem isso aqui, tudo certinho, do jeito que tá aqui, ó, tá bom demais. Eu não vou passar não, porque senão eu vou entregar muito aqui. Eu queria nem que vocês perdessem o tempo para olhar o código aqui e tal, vendo o vídeo, mas eu não vou passar não. Acho que é importante vocês sentarem, né, com calma e fazer isso, sabe? Porque senão vocês não vão aprender. Porque não foi fácil não, assim, eu tive que criar um vetor a mais, né? Eu comecei, na aula anterior eu comecei com um vetor de clientes, beleza. Agora eu já adicionei 2 vetores, ó, o de contas e o de saldos, né? Hein, César, eu acho que às vezes ficou meio confuso, porque falta implementar alguns textos, né, para ficar certinho, igual assim, número da conta, o nome do cliente, é coisa que dá para implementar depois, né? Quando for imprimir, aparece na sequência certinha. Então, no caso, até o nome, tem o número, o nome e o valor, né? Mas quando implementar, colocar o escreva lá com a descrição do que seja, né? Acho que a pessoa vai entender mais rápido, né? Mais pode implementar. Sim. Pode sim, eu acho também, sabe? Isso aí fica bom. A gente poderia fazer aqui, ó. Deixa eu sair aqui, né? O que tá aqui pensando aqui em termos de lógica mesmo e tal, é aqui, ó, mostrar cliente tá só com escreva aqui, né? Aí eu poderia colocar aqui o I, né? O I e o cliente aqui, né? E essas contas, não sei, talvez a gente poderia colocar assim, né? Sem colocar tipo assim, entre colchete. Talvez fique legal se a gente fizer assim, ó. Vou colocar aqui só o escreva, sem ser o escreva L, né? Só o escreva. Que eu escrevo, ele põe um espacinho no final, né? E aqui eu faço assim, ó. Beleza, aí ó, aqui ele mostra as contas, aqui é só o escreva, o J aqui. Vou lá, criar o César, né, por exemplo. Beleza. Agora eu vou criar 2 contas para ele. Entre com o código é 1, 2, 1. Beleza. Mostrar clientes, que é o 6. Ficou estranho aqui, né? Aqui, ó. O que tem aqui? Pera aí, ó. Faltou um espaço aqui, né? Que a gente pode melhorar aqui. A gente pode melhorar. Como é que a gente melhora aqui, ó? O 6 aqui, o 1 é o código do cliente. Eu tenho que colocar um espaço nele e aqui uma quebra de linha. É isso. O 7. Para sair. Vamos lá. Ó. Entre com
código aqui, né? Então esse aqui tem que ser um escreva L, beleza. Aqui tem que ter um espaçozinho, né? Aqui, ó. Eu acho que é isso. Aí eu tô usando traço, né? Acho que pode ser traço. E aqui um traço. Acho que talvez aqui vai ficar legalzinho agora, ó. Então vou criar um cliente. César Couto. Cliente 1 cadastrado. Beleza. Aí aqui agora eu vou criar duas contas para ele. Criar conta 1, 2, 1. Beleza. E agora eu vou mostrar clientes, que é o 6. Ah, ficou legal. Aqui agora o César, ele tem a conta 1 e 2, né? Aqui, ó. A conta 1 e 2 aqui que foi criada, né? E mostrar as contas, né, que existem, que é a opção 5. Ó, 1, César, saldo 0. Ficou bom. Um relacionamento aqui, hein? Um para muitos, né? Quando vocês estiverem estudando banco de dados, vocês vão perceber o que seria esse relacionamento aqui. Mas essa aqui é a ideia, gente. Acho que é isso. Beleza? Mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? Ô César, só uma dúvida. É porque eu não sei se... Acho que imagino que você já tenha falado. Lá na criação de número de clientes e contas, o vetor ele é de 1 para 5 ou... Ah, tá. É 1 para 5. Aqui, vocês podem criar, aqui pode colocar 200. Tá bom. Não vai mudar nada. Por que que não vai mudar? Porque eu não estou controlando o vetor com esse índice 200. Pode olhar aqui em todo layer que eu tenho, eu sempre uso ou N clientes ou N contas, entendeu? Então, o vetor, esse número N clientes e N contas, esses dois caras são usados para controlar o que chega no vetor. Tem uma limitação aqui, o meu sistema bancário, que só pode ter 200 clientes e só pode ter 200 contas, né? Isso é uma limitação dele. Mas eu nem uso todas as contas, né? As 200. Eu vou usando à medida que eu for criando. Mas como é que eu controlo isso? Por essa variável aqui, ó, N contas. É assim. Mas boa pergunta, é isso mesmo, é essa que é a ideia. Vou só interromper aqui a gravação para não ficar um vídeo muito grande, tá? Dessa vez eu tá gravando, vou disponibilizar para vocês lá.